O objetivo principal nesse primeiro momento, falando sobre a organização da rotina na insulina, é, primeiramente, como é que é a sua receita de insulina. Eu preciso saber como é que você, qual é o tipo de receita de insulina que você tem. Ela está completa com todas as informações que precisa? O que acontece muito com os pacientes que eu atendo é que no início eles chegam para mim com um tipo de receita. Normalmente as receitas elas são assim: a prescrição da insulina basal, a prescrição da insulina rápida ou ultra rápida e as doses de aplicação. Ponto. Só que somente essas informações elas não são suficientes. A gente precisa organizar o tratamento do diabetes iniciando pela nossa receita de insulina. E a receita de insulina, ela precisa conter algumas informações. Por exemplo, Giovanni, quais são as informações que você fala que tem que ter na receita? Primeiro, existe um esquema de insulina ultra rápida? Ou a sua receita está falando assim: dose, glicemia do momento menos a glicemia desejada dividido pelo fator de sensibilidade. Eu vejo muitas prescrições dessa forma. Só que, às vezes, o nível de entendimento de uma família não é o mesmo nível de entendimento da outra. E, às vezes, mesmo a família tendo um nível de entendimento, de compreensão maior, às vezes, na correria do dia a dia, não permite esse cálculo. E aí a gente vê muitas receitas com esse tipo de prescrição de correção. A gente vê a insulina do momento menos a meta glicêmica dividido pelo fator de sensibilidade. E aí a mãe, naquela correria do dia a dia, o pai na correria do dia a dia, tem que fazer o cálculo para depois fazer a aplicação no filho. Ou às vezes é a criança que faz a própria aplicação, porque a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando, e aí a criança tem que fazer esse cálculo. Então, é muito importante que durante as consultas com o seu endocrinologista, você peça para que ele faça os cálculos das correções para ficar muito bem especificado na sua receita de insulina, quais são as doses a depender do valor glicêmico. Facilita bastante o seu dia a dia, facilita a compreensão, possibilitando até mesmo aquela criança, aquele adolescente que já faz as próprias aplicações, de olhar para aquela receita dele e fazer a própria aplicação. Ok? Outro ponto que é muito importante: relação insulina-carboidrato nas receitas de insulina. Comumente eu vejo as receitas de insulina para quem já faz contagem de carboidratos, chegam para mim da seguinte forma: relação de insulina-carboidrato, café da manhã, 1:20. Relação de insulina-carboidrato, lanche da manhã, 1:20. Na hora do almoço, 1:20. Lanche da tarde, 1:20. E aí, a família pega o controle glicêmico daquela criança no final do dia, no final da semana, no final do mês, e aquele controle glicêmico está totalmente descontrolado. Está com uma variabilidade glicêmica gigantesca. Por que isso? Porque não tem como uma criança que o metabolismo ele é muito acelerado estar com o mesmo nível de metabolismo de manhã e no final do dia. Ela não se alimenta com os mesmos alimentos, nem a mesma quantidade de carboidratos, nem a mesma quantidade de gordura nos alimentos, da mesma forma em todos os momentos do dia. Então é muito importante que, se caso você tenha uma prescrição para contagem de carboidratos e ela esteja toda dessa forma, 1:20, 1:10, 1:15, em todos os momentos do dia, em todas as refeições do dia, é muito importante que você, ao sentar com seu endocrinologista, que você solicite uma adequação. E você só vai conseguir essa adequação se você fizer as anotações da contagem de carboidrato, logicamente,
para ele. Mas falando de receita de insulina, essa receita de insulina ela precisa estar sendo constantemente atualizada em relação à contagem de carboidratos. Nunca vai ser uma receita de bolo. Ah, de manhã você vai fazer 1 para 20, no café da manhã você faz 1 para 15, no almoço você faz 1 para 10, no lanche da tarde 1 para 30. Não é uma receita de bolo, isso tem que ser feito uma avaliação constante daquele paciente, daquela criança, tá certo? Então, se a sua receita de insulina está dessa forma que eu falei, em todos os horários do dia, o valor de relação de insulina a carboidratos está igual, ou está diferente, mas as suas glicemias não estão, aquela dose de insulina não está surtindo efeito nas suas glicemias, é o momento de fazer uma boa anotação desse controle glicêmico, dos carboidratos ingeridos, e na próxima consulta com seu educador em diabetes, você apresentar essas orientações, essas anotações, para ele poder fazer as alterações da relação de insulina-carboidrato. Ok? Então a sua receita de insulina ela tem que ter o máximo de informação possível para facilitar o seu dia a dia. Outras duas informações que a sua receita precisa ter. Meta pré-prandial e pós-prandial. Ah, Giovanni, mas não é obrigatório colocar na receita de insulina qual é a meta pré e a meta pós-prandial. Não é obrigatório. Nós estamos falando de uma prescrição que facilite a sua rotina no dia a dia. Tá certo? Uma prescrição que facilite a sua rotina do dia a dia. E essas informações que eu estou te passando, elas vão servir para o momento em que você for lá para a próxima consulta, você levar a sua receita de insulina e chegar com o seu endocrinologista e falar: doutor, você pode adequar a receita de insulina colocando tais informações? Porque essas informações vão facilitar o meu dia a dia, vão me dar um norte, vão basear as minhas ações durante o dia. Ele vai fazer as alterações sem problema nenhum. Uma outra coisa que é muito importante, fator de sensibilidade. Né? Precisa ter um fator de sensibilidade, principalmente se o esquema de correção não está muito bem discriminado. Né? Logicamente, precisa ter o fator de sensibilidade, se caso na sua prescrição estiver constando a correção daquele modelo de glicemia do momento menos a meta glicêmica dividido pelo fator de sensibilidade. Tem que ter o fator de sensibilidade. Eu canso de pregar a prescrição que não tem isso. Né? Então é um ponto muito importante para ser observado e solicitado o ajuste. Então, quando a gente fala em organização do tratamento, nós do diabetes tipo 1, nós pensamos em 3 fatores. Insulina, e isso eu falei com vocês somente sobre prescrição. Eu nem abordei ainda com vocês a questão de locais de aplicação, né? Rodízio de aplicação, a forma de aplicação da insulina, a preparação da insulina, o armazenamento da insulina, é muita coisa. Hoje a nossa live, o foco é a gente trabalhar a organização. Então, quando você pensar em organização do seu dia a dia, do tratamento do seu filho, tá? Você vai pensar em 3 coisas: insulina, alimentação e atividade física, e vai fazer a sua organização do dia pautados nesses 3 pilares. Tá? Existe um quarto que eu gosto de trabalhar, que é a educação em diabetes. Tá? Nas próximas lives a gente vai trabalhar isso, eu vou abordar isso detalhadamente com vocês. Então, quando a gente fala em organização do tratamento, a gente fala em insulina. E a primeira coisa da insulina é organizar a nossa receita, assim como eu acabei de falar para vocês. O que tem que ter na receita? Tipo de insulina basal, tipo de insulina ultra rápida e a dosagem delas. Tem que ter esquema de aplicação de insulina de correção. Tem esquema bem detalhado ou tá aquela fórmula que eu falei para vocês. O ideal é que tenha bem discriminado para que qualquer pessoa consiga aplicar. Desde da mãe ao pai ou, de repente, aquela avó, aquela tia que vai cuidar da criança naquele dia para você e que você fala
que você tem uma certa confiança para ela estar fazendo as aplicações, mas que ela precisa pegar a receita e interpretar a receita da forma correta. Ou até mesmo aquela criança, aquele adolescente que já aplica a própria insulina, ter certeza na dose que ele vai aplicar. Por isso que é tão importante que a sua prescrição médica, tá? A sua prescrição das insulinas, estejam muito bem preenchidas, muito bem detalhadas, muito bem organizadas. Ok, esse ponto da insulina em relação à prescrição médica, fechamos. Qualquer dúvida, coloca aqui para mim nos comentários que aí eu vou esclarecendo as dúvidas de vocês. Outra coisa que é importante, nos comentários, coloca para mim como é que está a sua insulina, como é que está a sua prescrição. A sua prescrição, ela tem essas informações que eu falei ou ela não tem? Se ela tiver, perfeito. Se ela não tiver, anote essas informações que eu falei para você e na próxima consulta com o seu médico, você solicita essas adequações.